Olá, você gostaria de ter a chance de ganhar uma Bíblia Andrews novinha em folha? Se sim, continue assistindo esse vídeo e saiba como ganhar. A Bíblia Andrews foi desenvolvida para apresentar a palavra de Deus de maneira prática, sistemática e profunda. Nela você vai encontrar mais de 12.000 notas de estudos produzidos por teólogos, mapas originais, introduções aos livros contendo informações como autor, data, local de escrita, temas principais, um guia sinótico dos evangelhos e muitas outras coisas. Para participar do sorteio, você precisará seguir algumas regras que estão na descrição desse vídeo. A primeira, você precisa seguir o nosso Instagram e o nosso canal do YouTube Adventistas Lago Sul, marcar 3 pessoas nesse vídeo e as 3 pessoas precisam estar seguindo o nosso Instagram. Para validarmos você no sorteio, é necessário cumprir todas essas regras, tá bom? O sorteado será anunciado no dia 20 de junho. Não perca essa oportunidade! Olá, seja muito bem-vindo à nossa classe dos professores, o seu estudo bíblico em qualquer hora e lugar. Primeiramente, seja muito bem-vindo à nossa classe dos professores. E antes de a gente iniciar esse estudo, eu gostaria de deixar um recado especial para você que você curta o nosso canal. Já aproveita, assina as notificações, que sempre que entrar um conteúdo rico espiritual, você vai receber a notificação no seu canal. E aproveito também para você deixar aqui embaixo o comentário com o seu pedido de oração. Caso você tenha um pedido de oração, você deixa aqui nos comentários abaixo, porque tenha certeza que nós estaremos orando pelos seus pedidos. E para que a gente tenha também uma noção de até onde essa escola sabatina está chegando, deixa aqui nos comentários também de onde você está assistindo, que vai ser interessante para que a gente tenha essa noção de até onde esse estudo está chegando também. E antes de começar também eu gostaria de deixar um agradecimento e um abraço especial para 2 pessoas especiais que sempre estão nos acompanhando, que é o Tiago Branches de Manaus e também para a Aline Duarte do Rio de Janeiro. Continue conosco e continue compartilhando também essa lição, que pode ter certeza que você está levando bênção para as pessoas que você conhece. Bom, antes de começar nosso estudo, nosso estudo da lição, eu vou pedir para a Ana Zélia para que você faça uma oração, para que a gente entre nessa atmosfera de uma forma mais especial e que o Espírito Santo esteja conosco nesse momento. Por favor, Ana Zélia. Oremos. Pai amado, somos gratos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra e te pedimos, Pai, que o Senhor venha abrir nosso coração e faça morada nele, Pai. Nos ajude a entender, a absorver e a praticar, Pai, as verdades aqui na nossa vida. Nos abençoe as pessoas também em casa, a cada familiar também, que o Senhor possa fazer morada em cada coração. Por Jesus te pedimos, amém. Amém. Bom, a lição 9, ela traz um tema interessante, falando sobre o sinal da aliança. E aí o verso para memorizar diz assim: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Isso está em Êxodo 31, no verso 16. Então a lição ela traz inicialmente uma visão do sábado como se fosse um prego sendo martelado, né? Quando a gente ouve aquele barulho na estaca, ou seja, que está sempre nos lembrando, né, dessa aliança e sempre nos lembrando do princípio. Porque nós estamos vivendo num contexto de vida moderna, onde a gente corre demais, onde trabalhamos demais, e se deixar por nós mesmos, a gente simplesmente não para. A gente vai confiando cada vez mais nas nossas forças, no nosso trabalho, nas nossas competências e habilidades, e a gente acaba realmente esquecendo um pouco do Criador. Então o sábado ele vem como esse parar, tanto que o início do mandamento ele traz o verbo lembrar, lembra-te do dia de sábado. Então realmente traz esse contexto de que no sábado a gente simplesmente deixa os nossos afazeres e para lembrar do Criador, para lembrar de toda a sua obra, e lembrando que não é somente no sábado, todos os dias nós lembramos, mas o sábado a gente separa assim para um dia, 24 horas de dedicação ao Senhor. E durante essa lição nós abordaremos os seguintes questionamentos, né? Qual é a origem do sábado? Quais evidências provam que os sábados já existiam antes mesmo do Sinai? O que torna o sábado um sinal de aliança tão apropriado? Eu vou começar com o nosso pastor Jari, trazendo aqui o pensamento, né,
de Gênesis 2, né? Porque em Gênesis 2, no verso 2 e 3, a palavra diz assim, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra e tudo que fizera, descansou nesse dia e de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador. E aqui, pastor, foi estabelecido realmente o sábado como um selo de Deus e que futuramente foi santificado nas tábuas do mandamento. Como é que foi isso, pastor? Na verdade, o sábado, como sinal entre Deus e seu povo, identificando Deus como Criador. Lembre que o grande problema de Lúcifer foi querer ocupar o lugar do Criador. Subirei, serei, ele queria, na verdade, ser rei do universo. Agora vem para o ser humano. Se o sábado é um sinal entre Deus e seu povo, dizendo, eu sou o Senhor, eu sou quem merece a tua adoração. Eu sou o Senhor, logo tu és criatura. E dentro desse relacionamento eu vou aceitar o sábado como memorial no templo, catedral no templo. Cada 6 dias vem o sábado. E curioso, lá em Gênesis, quando Deus parou no sétimo dia, descansou sem estar cansado, abençoou, santificou o sábado, ele não disse, ele diz, santificou o sétimo dia. Logo na frente, Moisés, escrevendo o 2º livro da Bíblia, diz, o sétimo dia é o sábado. É o sinal entre Deus e seu povo. Então agora vem. Eu não posso tentar ocupar o lugar do Criador, porque eu sou criatura. E toda vez que uma criatura tenta ocupar o lugar do Criador, ele vai querer ser adorado, como alguns o fazem, como criaturas, mas é adorar em vão, é perder de tempo. Então agora volta. Se o sábado é o sinal entre Deus e seu povo, e aí vem a pergunta para mim. Eu faço parte do povo de Deus? Como é que está esse sinal na minha vida? É um sinal de que Deus é o Senhor da minha vida? Ou é apenas um sinal quase apagado no meu corre-corre, se der eu paro, se não der eu não paro? Lembre que é o único mandamento que ele começa dizendo assim, lembra-te, não esqueça. Aí vem Ezequiel 20, verso 12, e o verso 20 diz que ele é um sinal da santificação. Se é um sinal de santificação, eu preciso aceitar o padrão de Deus e não o meu. E aí volta de novo. Deus tomando a iniciativa da aliança, diz, lembra-te do dia do sábado, não cuida das coisas do teu, no meu. Então o sinal é de Deus, agora Ele quer que nós aceitemos o sinal. Ao desejar que nós desfrutemos desta bênção, do descanso e da santificação, Ele quer que nós coloquemos-nos no lugar certo, como criatura, e aceitando-o como Criador. Aí sim, como criatura eu vou aceitar que Ele seja Senhor da minha vida. Aí eu vou perguntar com frequência, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Senhor, o que Tu queres que eu use? Senhor, o que Tu queres que eu coma? Senhor, o que Tu queres que eu fale para essa pessoa que está em dificuldade? Ele é o Senhor da minha vida. Pegando uma palhinha de Paulo, quando ele diz assim, é Cristo em vós a esperança da glória. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Na verdade, Paulo estava traduzindo a essência do sábado. Porque se o sábado é o sinal que Ele é o Senhor da minha vida, o problema do ser humano não é outra coisa a não ser o senhorio de Deus, de Cristo na vida. Ele aceita o Salvador, que é um momento, ele tira do poço. Mas aceitar o Senhor para a vida é uma vida toda. E aqui está o problema da maioria, porque eles não querem andar com Deus como Noé andou. E esse andar com Deus nada mais é do que a santificação. E aí Paulo diz assim, tu estás em pé, cuide para que não caia. Se tu estiver andando com Deus, segure nele, ele vai te segurar. João, Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. Aí eu vou te dar a coroa da vida. É andar com Deus, é aceitar o senhorio dele. E eu aceitando o senhorio dele, eu vou desfrutar a santificação. Uma coisa é atrelada à outra. Então esse é um sinal que o diabo tem muita raiva.
E ele faz com que a maioria atropele as coisas de tal forma que não dê tempo para separar as 24 horas no sábado. Começa o sábado já 8, 10, 9, lento e calmo foge o dia, já fugiu há muito tempo. Eu estava cuidando das coisas do meu interesse. Por qualquer coisa, antes do sábado acabar, eu já estou montando o esquema para... Espera aí, pergunta que eu faço é, há necessidade de correr tanto como se corre? O que é a vida? É simplesmente o espaço entre o nascimento e a morte. Todos estão na fila dos que vão morrer, a gente só não sabe quem é o próximo. A senha está entregue, está distribuída. Por que então tanto desespero, sendo que morreu, não leva nada junto, tem que ser levado para a última casa, que é a sepultura, tão pequena, tão insignificante. Aí vem agora Satanás insuflando no ser humano, você é importante demais, então eu quero ser mais importante que o próprio Criador. Mas é aqui que Jesus entra e diz assim, aprendam de mim que sou manso e humilde. Deixe Cristo dirigir, Cristo cuidar, Cristo orientar, que o final vai ser feliz. E o sinal do sábado deve ser um memorial de que Ele é o meu Criador, é o meu Redentor, e o sábado vai ser sempre um selo de gratidão da graça de Cristo oferecida à minha vida a cada dia. E pastor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta aqui que está na lição, né? E por que o próprio Deus descansou no 7º dia? Ele precisava disso? E a que outro propósito, né, o seu descanso poderia ter servido? Ele não estava cansado, ele falou e tudo se fez. Façamos o homem, trabalhou um pouco na sexta-feira com a mão na massa, mas foi rapidinho. Mas ele fez isso por quê? Para nos dar o exemplo. Então vejam bem, nós temos o exemplo, temos a lição e temos a confirmação. Todos no Velho Testamento acreditavam num Salvador com um cheque predatado na mão, sangue de animaizinhos, do bezerro, do cordeiro, do bode, do pombinho. Mas hoje nós temos um cheque visado, Cristo Jesus, e aí Hebreus assim, somos salvos hoje não por sangue de animais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Quando ele diz, vinde a mim todos, eu dei o exemplo para todos, como eu fiz, faça você também. Então vejam, a lição é clara, o exemplo é claro, vai se perder quem quiser. Muito bom. E na segunda-feira, Dalmo, fala sobre o sábado antes do Sinai. E aí conta aqui a história do maná, que o maná ele caía 6 vezes por semana e no 6º dia, e o maná, nós sabemos que ele só poderia ser consumido no dia. Ele não poderia ter deixado para o próximo, mas no 6º dia acontecia diferente. Além de cair o maná na porção dobrada, esse maná não se estragava no 7º dia. O que isso revela sobre essa importância, né, da guarda do sábado? Ainda lembrando e trazendo um pouco ainda do que o pastor falou, quando a gente reconhece o sábado como algo vindo de Deus, a gente começa também a entender o amor de Deus pela gente. Porque Deus providencia nos 6 dias, né, o maná. E a gente percebe que Deus trouxe aquele povo a providência diária. Então, por que Ele não traria a providência do 7º dia? E isso demonstra uma questão de obediência. O sábado parece ser aquele fruto que não era para ser mexido. Porque Deus está pedindo alguma coisa para mim e para você, e de repente eu vou mudar isso, né? Não mexa nesse fruto. O sábado é muito parecido com essa questão de totalmente de obediência. Não mexa nesse dia, né? E ele traz como deveria ser feito, antes mesmo de entregar a lei, onde iria estar escrito com o dedo dele, e ia ter essa questão do sábado, e a gente já percebeu aqui, como o pastor trouxe, é o quê? Origem, ela veio da criação. Então a gente sabe quem é o Criador, eu sou criatura, quanto Deus me ama, agora o sábado vai mostrar o quê? Quanto eu também amo a Deus, né? Quanto eu amo a Deus para fazer a vontade dele nesse dia. E qual é a vontade dele nesse dia? Aqui no Sinai era uma coisa muito simples. Ele tinha que colher o maná diariamente e no sábado não era para colher, né? E a gente percebe uma nação que veio trazendo, Deus trouxe a providência diariamente, mas de repente na sexta-feira, né, porque guardaram, nos primeiros dias guardaram e estragou para o dia seguinte, e no sábado o que a gente tem? Mais uma vez, e aí a gente tem algo duro aqui,
né, da lição. Até quando vão desobedecer os meus mandamentos? Vem a questão da pergunta, né, da lição. Até quando vocês vão desobedecer os meus mandamentos? Até quando? Essa pergunta não era só para eles. Essa pergunta é para mim hoje. Até quando eu vou desobedecer os mandamentos de Deus? Né? Deus declarou, né, o que estava descrito. Depois disso tudo, ele pegou e escreveu isso na pedra para deixar isso como um memorial, como sinal, e ia ser eterno, vai ser eterno. O sábado vem essa questão eterna. E a lição ainda pede para a gente explorar nessa questão, né, que o sábado tem muita coisa envolvida. Tem como você trata o dia anterior, então a casa tem um cheiro diferente, não é? Verdade. A gente na sexta-feira tem uma música diferente. Lembro quando criança que minha mãe preparava o sábado de uma maneira diferente. A comida tinha um cheiro diferente, né? O ambiente era um cheiro diferente. Na sexta-feira já estava tudo sendo limpo para que a gente recebesse um presente que vinha de quem? Do Criador. Do Criador, é um presente para a gente. E você começou muito bem a lição dizendo o quê? Que a nossa vida hoje está bem assim, acelerada, a 1000 por hora o tempo todo. E de repente a gente tem um dia na semana inteiro. Mas é semanal, não é uma festa anual. É uma festa semanal onde eu posso parar, né? Então, é o sábado que guarda a gente. Não é a gente que guarda o sábado. Não é um fardo, é uma bênção. Não né? é um fardo, é uma bênção, né? E aí a gente deve aproveitar dessa bênção, né? Primeiro, para entender para mostrar que Deus é nosso Deus, né? E a gente faz a vontade dele por esse amor. Não é porque ele está só mandando, né? Mas é por amor a esse Deus que tem essa questão. E o Sinai mostrou isso. E Deus ficou chateado, né? Quando eles desonraram o sábado. E se Deus não muda, como o pastor já falou, e a gente sabe disso, se Deus não muda, a gente não deve chateá-lo. Né? É verdade, é verdade. E na terça-feira fala sobre o sinal da aliança, né, Anazeli? E a lição ela começa com o seguinte pensamento que eu traduzo aqui no questionamento. O sábado ele é um sinal ou ele é um símbolo? Existe diferença entre os dois? Como é que você enxerga isso, né? Como é que você enxerga o sábado, Anazeli? O sábado ele é um sinal, né? Um símbolo ele vem como uma coisa ali para lembrar, para frisar, mas uma coisa assim muito leve. O sinal não, o sinal ele é forte. E a lição diz assim, ó, mostra o sinal como uma coisa que funciona como uma marca, objeto ou condição exterior, cuja intenção é transmitir uma mensagem especial. E eu achei bem interessante essa questão de condição exterior, porque para a gente que guarda o sábado, a gente sempre é questionado, né? Ou no ambiente de trabalho, na escola, onde for, a gente é questionado. Isso é intencional, né? Deus queria que fosse assim, porque a gente precisa mostrar que somos diferentes, somos separados. E esse é um sinal disso também na nossa vida. Né, como o pastor falou, quando eu coloco Deus como o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor da minha vida. Então eu também guardo o sábado como um sinal de como Ele age na minha vida. Muito bom. E a lição traz aqui a pergunta 4, e ela traz assim, né? Por que o Senhor usou o sábado como um sinal da aliança? Por que o sábado ele é um símbolo tão apropriado do relacionamento salvífico com Deus? Considerando que um aspecto crucial da aliança é que somos salvos pela graça e que as obras não nos salvam, porque o sábado ele é um símbolo tão adequado desse relacionamento. O sábado, ele é um memorial da criação e da redenção. E não tem como a gente falar da redenção se a gente não falar de graça, né? Nós somos redimidos, nós somos salvos pela graça. Então tá tudo ligado. O sábado, ele é um sinal da graça de Deus por nós também, pela redenção. E em Apocalipse 14, 12, né, fala, né, que o sábado ele vai ser, na verdade, o povo, né, o remanescente, vai ser aquele que guarda os mandamentos de Deus e que tem a fé em Jesus Cristo, né? E para que fique claro para você que nos assiste, né, nós cremos realmente que nós somos salvos pela graça. Porém, se o sábado ele é um dos mandamentos, nós precisamos preservar. É muito interessante, muitas vezes as pessoas costumam olhar para a palavra de Deus e filtrar só aquilo que convém, né? E ela fala, não, isso aqui não me convém, e começa a direcionar a palavra e moldar o seu comportamento de acordo com as suas próprias percepções. E a palavra de Deus ela é muito clara, é o santo sábado, ele é o sábado. E o mundo, na verdade, a gente recebe muita pressão do mundo, né?
Eu mesmo, quando eu comecei a guarda do sábado, todo mundo falou, olha, você trabalha com comércio, vai ser prejudicado. Então o mundo ele nos traz essa pressão para que a gente não entre na atmosfera do sábado. E pelo contrário, quando a gente se desfruta da palavra de Deus e dos mandamentos do Senhor, nós percebemos só bênção, nós realmente percebemos esse avanço, na verdade. E é muito mais avanço, né, do que freio quando nós andamos na palavra de Deus. Não é isso, Ana Zélia? Isso. E na quarta-feira, entramos aqui já na quarta-feira, pastor, em Êxodo 31, do versos 12 aos versos 17, ele é um texto excepcionalmente rico, que fala a respeito do sábado e vem logo após as orientações do Senhor para a contribuição, né, para a construção do santuário e o estabelecimento dos seus rituais. Além disso, as duas ideias que são reunidas nesse texto, né? O sábado como um sinal de conhecimento e um sábado também como um sinal de santificação. Explica um pouquinho melhor esses dois conceitos, pastor. Vejam, eu não posso aceitar o sinal sem conhecer o porquê do doador do sinal. Se Deus é o Criador e Ele criou esse sinal, então conhecendo a Deus eu vou aceitar o sinal da santificação. Então vamos lá. Todos nós nascemos no fundo do poço, ilustrando a caminhada. Não adianta guardar o sábado, ser bonzinho, ser bonito, não tem como sair do poço por si próprio. Aí Jesus chega na beira do poço e diz, a minha graça te basta, se tu tiveres fé, segure na corda que eu vou te lançar aí. Ele me lança a corda, eu peguei na corda pela fé. Ele me tirou sem perguntar se eu guardo o sábado, se eu sou bonzinho, se eu sou bonito, se eu sou fiel, se eu sou amoroso. Aí aqui do lado de fora, agora eu continuo com a natureza humana. O poço continua aberto. E Paulo diz assim, se tu estás em pé, cuide para não cair. Você é humano. João diz, ser fiel até a morte, aí eu vou te dar a coroa da vida. Esse andar com Deus na beira do poço sem cair de volta, eu vou me apegar nele. Aí chama-se o caminho da santificação. No caminho da santificação eu não questiono o que ele pede. Jesus chega a usar a expressão da roça dizendo assim, você pode arar com o boi e o jumento no mesmo jugo? Não, um puxa para um lado para o outro, eles não combinam. Aí ele diz, pode dois andarem juntos se não combinar? Você pode andar com Cristo como Senhor da tua vida para não deixar cair de volta no poço sem obedecer o que ele pede? Não tem como. Eu gosto do diálogo de Jesus com João, o discípulo amado. João 14, 15, ele diz, tu me amas, então guarda os meus mandamentos. Vejam, a grande maioria das religiões hoje, que já são mais de 40 mil, não questionam os mandamentos. Eles não questionam não terás Deus diante de mim, não questionam honrar pai e mãe, não questionam não fazer imagem de escultura, a grande maioria, inclusive os amigos católicos já não estão questionando mais. Não questionam não matar, não adulterar, não roubar, não dizer falso testemunho. Eles questionam o sábado. Aí veja, quando João diz assim, Jesus diz para João, tu me amas? Então guarda os meus mandamentos, inclusive o sábado. Logo na frente, 15, verso 10, tu és meu amigo, faz o que eu estou mandando. 15, verso 14 diz, tu estás no meu time, então faz o que eu estou orientando, guarda os meus mandamentos. Aí ele pula lá para 1 João 2, verso 3 e 4, diz assim, aquele que diz que me conhece, que diz que sabe que eu sou o Criador, que eu sou o Senhor da vida deles, mas não guarda os meus mandamentos, aí ele pisou no pescoço e deu uma torcidinha assim, é um mentiroso e nele não tem verdade. Aí eu pergunto, como é que você vai justificar essa tremenda verdade repetida 4 vezes para o discípulo amado, que era o especial entre os 12? Se ele não muda, ele pergunta a mesma coisa para nós hoje. Ricardo, tu me amas? Então guarde. Tu estás no meu time, faça o que eu estou pedindo. Tu és meu amigo, não questiona a minha palavra. Tu me conheces de fato? Então, siga, guarda os mandamentos. Aí diz, quem diz que me conhece e não guarda, está enrolado. O mentiroso não vai para o céu. Agora volta um pouquinho e pense assim. Se eu almejo ver Jesus vir para me buscar, eu almejo ser glorificado quando Ele voltar.
não será ninguém glorificado sem antes ser santificado. Não vai ser santificado quem antes não for justificado. Justificação, ele me tira do poço. Santificação, ele me guia para eu não cair no poço, guardando o sábado, os mandamentos todos. E glorificação, e quando encontrar com ele, esse é o Deus que eu esperava, e ele vai me revestir de imortalidade. Ilustrando numa prática bem rápida. O povo de Israel saiu do Egito, Deus os tirou do Egito, para levar para Canaã. Mas entre o Egito e Canaã tinha o quê? O deserto. A maioria deles morreram no deserto, e o deserto representa a santificação. É uma vida, não é um dia. Para o povo de Israel foram 40 anos. Aí volta. Como é que eu vou desfrutar 40 anos sendo um cristão autêntico? Basta eu ser cristão hoje. E aqui está o segredo. A grande maioria assusta diante da dilatação do tempo, mas ele só pede hoje. Ele diz, esqueça o que ficou para trás. Não andeis ansiosos com amanhã, é só o dia de hoje. Amanhã, se eu estiver vivo, é outro dia de hoje. Eu quero viver bem, como se fosse o último dia, tendo o Cristo como Senhor da minha vida e desfrutando a santificação. Aí eu vou ser um cristão feliz. Aí eu vou entender por que o salmista pediu, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, restaura em mim a alegria da salvação. Eu vou ter prazer em guardar o sábado quando eu tiver essas mudanças em minha vida operada pelo Espírito Santo para ser uma nova e nobre criatura em Cristo Jesus. Amém. Amém. E no estudo também, o autor ele traz aqui 5 textos, né? Que está em 1 Crônicas 28, 9, Isaías 11, no verso 2, Isaías 43, 10, Salmos 9, 10 e Jeremias 10, 25. Cada um desses textos traz uma expressão, um verbo aqui, né? O servir, o temer, o crer, o confiar, o buscar, o invocar. Né? De que maneira, pastor, esses textos ajudam a entender o que significa conhecer a Deus? Então veja, primeiramente, ele me tirando do poço, eu vou ter agora prazer em andar com ele, conhecê-lo de fato que ele é. Ao conhecê-lo, eu vou ser agradecido, por isso que Paulo diz, em tudo dai graças. Eu vou agradecer a esse Deus e vou desfrutar de todos esses privilégios, ou seja, essas virtudes vão existir em minha vida como fruto de que eu aceitei ser uma nova criatura, viver agora em novidade de vida. Aí Paulo resume tudo em Filipenses 1:21 e diz, agora sim, para mim o viver é Cristo. Aí eu não vou questionar nenhum ponto desse. Amém. E na quinta-feira, nós temos aqui, Dalmo, o tema Lembrando do Sábado, né? E nós temos aqui em Êxodo 20, a partir do verso 8, o 4º mandamento. E a palavra de Deus, ela apresenta o 4º mandamento por meio do verbo lembrar. Lembra-te do dia do sábado. E esse verbo foi colocado de uma forma saudosista, algo distante. Como é que a Bíblia trata esse tema, esse lembrar do 4º mandamento? Tem pessoas, Ricardo, que dizem assim, colegas meus, né? Não, mas a gente tem que ter comunhão com Deus todos os dias, verdade. É verdade, a gente tem que ter a comunhão com Deus todos os dias. Mas por que o sábado tem esse diferencial? Opa, aí nós vamos bater de novo na tecla da obediência, né? A gente viu que é um sinal, a gente viu que tem uma aliança quanto a isso e tal. Agora, você tem criança pequena, e aí se você sair de casa, você vai e fala para o seu menino, né? Não é para brincar com faca. Por que você está pedindo isso? Lembra de não brincar com faca. Lembra de não colocar o dedinho na tomada. Então, assim, você precisa de lembrá-lo ele. Por quê? Porque é importante para quem? Para ele. Para ele. Para a sua criança. Porque para Deus também é importante, porque você o ama. Então, você como pai também não quer que ele brinque com faca, porque ele vai se machucar com aquilo. Então, uma coisa que é importante, a gente pede para que se lembre. Agora, se eu peço alguma coisa importante para lembrar, agora, Deus me pede algo para me lembrar? Será que é pouco importante, Ricardo? Quanta importância eu devo dar nessa informação de lembrar? E a lição começa a querer que a gente explore o quê? É que a Bíblia inteira,
ela vem tratando da questão do sábado. Epa! Então, por que a gente não pode negligenciar essa questão? Então, ele pede para lembrar, possivelmente porque iria acontecer algo, né? Verdade. Porque iria esquecer. E ele vem tratando isso várias vezes. Verdade. Então, essa questão de lembrar do sábado é uma proteção para mim, né? Que não preciso disso, né? Outras pessoas poderiam comentar, né? Que álcool e direção não combina. Na verdade, álcool não combina com nada. A gente devia banir isso, né? Mas a mídia fica lembrando, álcool e direção não combina, álcool e direção não combina. A gente percebe que esquecer do sábado, a gente pode estar saindo da rota. A gente pode estar se embriagando em outros caminhos que não seria bom, né? Então, por isso, essa lembrança, lembrar vem para isso, para trazer de volta a nossa memória, quem sou, quem me criou, quanto eu amo Deus e quanto Deus me ama, né? Eu não quero que a criança coloque o dedo na tomada, eu amo ela, né? Então é assim que é a questão de lembrar do sábado. Para mais uma vez, né? Para o sábado proteger a gente, né? Ele protege eu e você, protege que o mundo traz, né? E aqui no texto também traz aqui uma citação de Ellen White no livro Mensagens Escolhidas, na página 160, que diz assim, santificando o meu sábado, devemos mostrar que somos o seu povo. Sua palavra declara que o sábado é um sinal distintivo do povo que observa os mandamentos. Os que observam a lei de Deus serão um com ele no grande conflito iniciado no céu entre Satanás e Deus. Então é a palavra que o texto diz, né? A lição diz, que nós observemos esse texto e eu pergunto, né? Por que o sábado nos distingue como esse povo que observa os mandamentos mais do que qualquer outro mandamento? Ricardo, isso aí às vezes é algo importante para nós, adventistas do sétimo dia, pensar bem. Porque geralmente, adventista do sétimo dia é conhecido hoje como quem não faz alguma coisa no sábado. Opa, então eu acho que a gente está trazendo algo errado no conhecimento disso. Eu posso fazer qualquer coisa no sábado, qualquer coisa. Eu não faço por amor a Deus. É simples assim, e essa mensagem, a gente deve ser conhecido como o povo que guarda os mandamentos de Deus por causa do sábado, sim, mas pelo que a gente pode fazer no sábado também, não pelo que a gente não faz. A gente não deve ser conhecido só pelo o que não trabalha, não, eu trabalho no sábado, eu trabalho para Deus. Eu visito hospitais, a gente trata de outras pessoas. Devo fazer isso todos os dias? Com certeza. Mas no sábado também, só que eu dedico esse dia nada para mim, tudo para Deus, né? Então, apesar de conhecidos como os sabatistas, que possamos trazer, ter o amor por esse dia. E não pela obrigação, mas pelo amor, né? Desse dia que é para mim e para você. Verdade. E só pegando o gancho aqui do Dalmo, será que o sábado é um dia deleitoso para mim? Ou será que ele é um dia de muita privação, né? Eu deixo de fazer tanta coisa que eu gosto nesse dia, é ruim? E eu acho, tem um texto muito importante que eu levo ele para a minha vida e para a educação dos meus filhos sobre o sábado, que fica em Isaías 58, 13 e 14, que diz assim: se tu desviares teu pé do sábado de fazeres o que gosta no meu santo dia e chamares o sábado deleitoso, o santo sábado do Senhor honrado e honrares, não fazendo teus próprios caminhos, nem procurando teus próprios desejos, nem falando tuas próprias palavras, então tu te deleitarás no Senhor, e eu te farei subir os lugares mais altos da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, assim, o sábado ele é especial, ele é um sinal, mas ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser feliz. A gente tem que mostrar isso para as pessoas, né? Quando dá uma interrogada no trabalho mesmo, todo mundo pensa assim, que a gente vem para a igreja, fica quietinho, não faz nada no sábado, depois volta para casa e fica triste. Não pode ser assim, a gente tem que mostrar como a gente é alegre nesse dia, né? Sabe, Ricardo, tem uma questão dessa aliança, é que para o sábado Deus deixa promessas, como ela acabou de ler. Então, se Deus deixa promessa para a gente guardar esse sábado, vamos falar como diz por aí, né? Toma posse dessas promessas. Deus tem uma promessa para esse dia. Então, assume ela, né? E você vai ter muitas bênçãos com essa questão. Verdade.
E Ana Zélia, eu vou trazer agora então para você um fechamento. Queria que você fizesse uma conclusão dentro desse estudo, né? O que nós podemos realmente extrair sobre esse sinal da aliança? A gente vê que o sábado ele percorre toda a Bíblia, né? Ele não é algo do Antigo ou do Novo Testamento. Ele começou lá no Éden. Nos 10 mandamentos ele só foi relembrado, né? Ele foi lembrado. E a gente, ele finaliza, ele não finaliza, mas ele continua também no Apocalipse. E a gente vai ver isso mais evidente no fim dos tempos, né? Tem um texto aqui do Espírito de Profecia que fala: quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Deus designou o 7º dia como dia de repouso. Assim é traçada a distinção entre os leais e os desleais. Aqueles que desejam ter o selo de Deus em sua fronte devem guardar o sábado do 4º mandamento. Então ele vai ser um sinal dos últimos tempos também, né? E ele vai separar os leais dos desleais. Então a gente precisa observar e guardar esse sábado o quanto antes da maneira mais correta agora, né? Porque vai chegar um tempo de provação em que seremos provados por causa do sábado. E mais ainda, o sábado ele não vai acabar na terra, ele será levado para a eternidade. Então, se o sábado é prazeroso aqui na terra para mim, ele vai ser muito mais prazeroso no céu, porque nós nos encontraremos com toda a humanidade e com Deus, para adorá-lo no sábado, né? Então, isso vai fazer mais sentido ainda. Isso aqui na Terra, o sábado é uma preparação do céu. É algo que vamos viver no céu, quando nos encontraremos para adorar a Deus. Amém. Isso é maravilhoso, né? Pastor? Dentro desse tema aqui, lembra-te. A Bíblia repete 59 vezes a frase lembra-te, para não esquecer. Então, agora vem. Qual o prejuízo de imediato por não lembrar-se do sábado? Eu estou esquecendo que Deus é o Criador. Se eu esquecer que Deus é Criador, entra essa miséria dessa teoria da evolução, tirando Deus do cenário. Se tira Deus de cena, eu vou adorar quem agora? Eu não tenho Criador, não tenho quem merece ser adorado. Por isso que Jesus diz, o mundo vai de mal a pior. Os grandes intelectuais hoje questionam a verdade dizendo assim, a verdade é relativa, ela não é absoluta. É verdade para ti, para mim não é. Espera aí, a verdade sempre foi absoluta. Ao Jesus dizer, eu sou a verdade, é uma verdade absoluta. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele não diz eu acho. Então, nós não podemos trabalhar com a Bíblia com verdades relativas, ou é ou não é. Jesus diz sim, sim, não, não. Aí eu não gosto do sábado, reclama para ele, foi ele que mandou guardar o sábado. Foi ele que disse, esse é meu, não cuida das coisas do teu no meu dia. Então, se eu aceito o meu Salvador, eu preciso aceitar o Senhor da minha vida, que ele vai ser o Senhor para toda a eternidade. Tremendo esse conteúdo, né? Então, para fecharmos esse estudo, né, tão relevante, tão importante, espero que tenha sido muito esclarecedor para você, que ainda tem dúvidas acerca do sábado, eu vou convidar o pastor para que faça uma oração final, para que a gente encerre essa lição. Agradecemos, Pai, o privilégio de conhecermos Tua Palavra. Que o Espírito Santo continue iluminando a nossa vida a fim de compreendermos o que Tu queres de nós e que pratiquemos estas verdades a fim de sermos vasos de bênçãos para ajudar e abençoar outros também. Amém. Abençoa conosco os telespectadores que estão à distância participando, que a bênção do céu alcance a todos e que juntos desejemos mais do que nunca ver-te vindo logo para nos buscar, para nos dar a coroa da glória. Amém. Continue conosco, nos protege, nos guarde, nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez agradeço a sua audiência e lembra, não deixe de comentar, faça o seu comentário, coloque aqui o seu pedido de oração, compartilha e leve bênção para cada vez mais pessoas. Um abraço e até o próximo encontro.